Você já sentiu que tudo ao seu redor estava desmoronando? Como se a dor fosse um abismo sem fim e Deus estivesse em silêncio? Se essa pergunta ressoa em seu coração, saiba que este vídeo não chegou até você por acaso. Hoje vamos falar sobre algo profundo, algo que pode transformar completamente a sua maneira de ver a vida. Como Deus transforma a dor em milagre. Imagine perder tudo: a família, os amigos, os bens materiais. O que você faria se, de um dia para o outro, sua realidade se tornasse um deserto de dor e sofrimento? Muitos já passaram por isso. Talvez você mesmo esteja enfrentando uma fase assim. Mas e se eu te dissesse que mesmo na maior perda, Deus está agindo? Que a sua dor pode ser o início de uma história de restauração? Hoje, vamos mergulhar na história de um homem que conheceu a dor como poucos. Jó. Ele perdeu tudo, foi humilhado, desacreditado e por um momento pode ter sentido que Deus o havia abandonado. Mas Deus não havia terminado sua história. E da mesma forma, Ele não terminou a sua. Neste vídeo, você vai entender como a dor pode ser um processo de refinamento, um caminho para um milagre que você ainda não consegue enxergar. Se você está pronto para descobrir como Deus pode restaurar sua vida, então permaneça até o final. Porque hoje, você vai encontrar esperança onde antes só havia desespero. Vamos juntos nessa jornada. A dor pode nos fazer questionar tudo. Pode nos fazer duvidar, pode nos enfraquecer, mas também pode nos levar a uma compreensão mais profunda do amor e do poder de Deus. Quando olhamos para a história de Jó, vemos um homem justo, temente a Deus, que de repente se viu sem nada. Suas riquezas, seus filhos, sua saúde, tudo lhe foi tirado. Seu sofrimento foi tamanho que ele chegou a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Mas mesmo diante da dor, Jó não blasfemou contra Deus. Ele questionou, sim, mas permaneceu fiel. Imagine o peso dessa dor. Não era apenas uma perda material, era uma dor emocional e espiritual profunda. Seus amigos que deveriam consolá-lo o acusaram. Sua esposa lhe disse para amaldiçoar a Deus e morrer. A escuridão do sofrimento o cercava. Mas o que Jó não via era que Deus ainda estava com ele. E muitas vezes, assim também acontece conosco. Quando estamos na tempestade, achamos que Deus nos esqueceu. Mas é na tempestade que Deus mais trabalha em nossa vida. Deus nunca perde o controle. Mesmo quando tudo parece estar desmoronando, Ele está agindo. Às vezes, as maiores bênçãos vêm depois dos momentos mais difíceis, e isso nos leva à grande virada na história de Jó. Deus restaurou sua vida. Deu-lhe o dobro do que ele tinha antes. Sua fé foi provada, mas também foi recompensada. Agora pense na sua própria vida. Qual é a sua dor hoje? O que você perdeu? Um ente querido? Uma oportunidade? Sua esperança? Saiba que Deus é o Deus da restauração. Mas para isso precisamos fazer 3 coisas. Primeiro, confie no plano de Deus. Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não entendemos. Precisamos nos lembrar de que sua vontade é sempre maior do que a nossa compreensão. Segundo, não se isole. A dor nos faz querer nos afastar, mas precisamos nos manter conectados a Deus e àqueles que nos fortalecem. Terceiro, declare as promessas de Deus. A palavra dele é viva e eficaz, e quando cremos nela, vemos transformação. Fale em voz alta. Deus tem um plano para mim. Minha dor não é o meu fim, mas o início de um milagre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pode estar atravessando um vale agora, mas Deus já preparou um monte de vitória para você. Ele é especialista em transformar dor em testemunho, sofrimento em milagre, destruição em restauração. Se você sente que sua história está no momento de dor, saiba que você está apenas no meio do caminho. Deus ainda está escrevendo seu testemunho.
Creia nisso. A dor que você sente hoje será o testemunho que você contará amanhã. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma a nossa dor em algo muito maior. A restauração pode não acontecer da forma que imaginamos, mas sempre acontece da forma que precisamos. Deus nos ensina através da dor, fortalecendo nossa fé e nos preparando para algo ainda maior. A dor pode parecer insuportável agora, mas é apenas um capítulo da sua história, não o final dela. Quando olhamos para outros exemplos bíblicos, vemos que Deus sempre esteve no controle. José foi vendido como escravo e passou anos na prisão antes de se tornar governador do Egito. Davi enfrentou perseguições antes de ser coroado rei. O próprio Jesus enfrentou a dor da cruz antes da ressurreição. O sofrimento nunca foi o fim da história para aqueles que confiaram em Deus. A restauração de Jó foi completa porque ele permaneceu firme. Deus não apenas devolveu tudo o que ele perdeu, mas lhe deu ainda mais. E ele pode fazer o mesmo por você. Confie no tempo de Deus. O processo pode ser difícil, mas a promessa é certa. A vida sempre terá momentos de dor, mas também terá momentos de vitória. A maioria das pessoas acha que amar a Deus é um sentimento, mas Jesus ensinou algo muito mais profundo. Mateus 22:37 nos diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e entendimento. Porque tantas pessoas que dizem amá-lo vivem com medo, ansiedade e dúvidas. Como estamos vivendo? Dizemos que amamos a Deus, mas nossas prioridades revelam outra coisa. Nos preocupamos mais com dinheiro, status e prazeres do mundo do que em agradar a Deus? Essa é uma pergunta que precisamos nos fazer. Você sente que sua fé está fraca, que sua vida espiritual não tem mudado? Talvez você tenha caído no erro de amar a Deus apenas em palavras, mas isso pode mudar. Jesus nos ensina que quando o amor a Deus é genuíno, ele transforma tudo. Nossa maneira de pensar, nossas decisões e até mesmo nossa paz interior. Quantas histórias você conhece de pessoas que decidiram colocar Deus acima de tudo e tiveram suas vidas transformadas? Pessoas que encontraram paz em meio às dificuldades, que viram seus medos desaparecerem porque confiaram totalmente em Deus. Se queremos experimentar o poder transformador do amor a Deus, precisamos perseverar, obedecer e confiar. Isso não significa uma vida sem desafios, mas significa uma vida de verdadeiro significado. É que amar a Deus envolve confiar nele plenamente. Provérbios 3:5-6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Há momentos na vida em que tudo parece estar fora do controle. A dor aperta, o medo cresce e a esperança parece distante. Você já sentiu isso? Como se nada mais fizesse sentido. Se sim, entenda, esse não é o fim da sua história. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu estar com você em cada passo. Ele vê suas lágrimas, conhece suas dores e, acima de tudo, Ele tem um plano. Não importa o quão escuro seja o caminho, a luz dele sempre brilhará. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Salmo 37:5. O que parece ser o fim pode ser apenas um novo começo. O que você perdeu, Deus pode restaurar. Sua dor pode ser o início de um milagre. Acredite, Deus nunca te abandonou. Ele está te moldando, fortalecendo e preparando algo maior. Confie nele. O seu milagre já está a caminho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje.